Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer você ainda mais conectado. Por isso, criou o Acesso do Cidadão, uma ferramenta para opinar sobre os projetos de lei e acompanhar o andamento de requerimentos, indicações e outras propostas. Você também pode enviar sugestões aos vereadores. Acesse cvi.sc.gov.br, realize o cadastro e exerça a cidadania. Acesso do Cidadão. A Câmara de Vereadores de Itajaí é sua. Conecte-se! Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente. Os 4 berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso o Porto, o município e a população estão juntos por nosso Porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal, que vai trazer mais conquistas para todos. Através das redes sociais, as TVs online estão na palma da mão, a qualquer hora e lugar. Pensando nisso, a equipe da Mundo Web TV, presente no Facebook, YouTube e site, atua para oferecer a você conteúdo de qualidade com informação, entretenimento e principalmente interatividade. Olá, galera do bem! E por falar em interatividade, segundas é comigo, Carlão, no programa Repórter do Povo Entrevista, onde você interage com o nosso convidado. Terça-feira, 9 horas da noite, live VJ Farley aqui na Mundo Web TV. Flashback de altíssimo nível dos anos 50 até 2000 e toca até Michael Jackson. Mundo Business aqui na Mundo Web TV, onde vamos falar de empreendedorismo, tecnologia, emprego e contar a história de quem fez e faz a economia da nossa região. Toda quarta-feira aqui na Mundo Web, Mundo Business. E nas quintas-feiras o programa é Aqui Comigo, Direito em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Um bate-papo jurídico com convidados diversos para você participar conosco, tirar suas dúvidas e levar um pouquinho de conhecimento. Então, nas quintas-feiras, eu espero você. Mundo Web TV, realizado por profissionais. Olá, tudo bem? Maravilha ter você aqui com a gente mais uma vez para a gente ter sim aquele bate-papo gostoso, jurídico sobre um tema diverso a cada semana de maneira totalmente informal. Então o intuito é convidar um advogado para vir conversar com você, comigo aqui de pertinho e trazer novidades e temas sobre o direito que as pessoas de casa precisam saber e conhecer. A gente vê que normalmente advogado, direito, parece uma coisa tão distante, mas é bem pelo contrário, ele atinge a todos nós. E por isso a necessidade desse programa de a gente poder conversar. Lembrando que durante o programa eu posso mexer no meu celular para ver se você está ali com a gente. Quero pedir para você deixar o seu like, deixar o seu beijo, o seu abraço, para a gente saber que você está participando aqui com a gente, combinado? Aproveita e já manda o link ali para os seus amigos, seja no WhatsApp, seja no Facebook, no YouTube e compartilha com eles, porque o tema com certeza hoje vai ser bem relevante e por mais que a gente não queira praticar nenhum desses, com certeza é importante a gente estar antenado e saber um pouquinho mais. Hoje, a gente já teve uma semanada aí de família, a gente vai trazer um tema diferente que faz já um tempinho que a gente não conversa. E aí, por cima, a gente trouxe uma jovem advogada. Jovem advogado é aquele que tem menos de 5 anos de OAB, de registro, né? Mas normalmente já tem uma grande experiência e bagagem por aí. E é justamente o que acontece hoje. Hoje a gente vai receber a doutora Giovana Santana Amaral, ela que já fez a especialização em Direito Penal,
super estudiosa e vai conversar um pouquinho pra gente sobre lei de drogas. Doutora, começa já contando pro pessoal de casa como é que você entrou no crime. Não desse jeito, do outro jeito. Seja bem-vinda. Muito obrigada, primeiramente muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Então, eu comecei fazendo estágio, né? Eu fiz estágio na Delegacia Regional aqui de Itajaí, fiz estágio por 2 anos, isso tudo durante a faculdade, né? Desde o começo da faculdade eu comecei estagiando. Depois eu fui para o gabinete da 2ª Vara Criminal aqui de Itajaí também e terminei a faculdade fazendo estágio na Defensoria Pública. E em todas as áreas que eu estagiei, eu fui indo pela área criminal. Então, primeiro eu comecei na delegacia, ainda que fosse uma delegacia de trânsito, né, tem a Seretran, eu já tive um pouco de contato. Depois eu fui para um gabinete e aí eu vi a parte do Poder Judiciário, a atuação do Poder Judiciário nos processos criminais. E, por fim, na Defensoria Pública, onde eu atuei auxiliando a defensora que trabalhava, 2 defensoras, né, que trabalhavam nas defesas de processos criminais das pessoas que não tinham condições de pagar um advogado particular. Olha só. Sim. E tudo isso é muito importante porque mostra a experiência, né, a vivência da área. O que a gente sempre comenta no programa é a importância das pessoas terem um advogado de confiança e qualificado naquilo que elas vão fazer, né, doutora? Porque tem o civil, tem o penal, tem o criminalista, sim, tem o militar, tem o ambiental, tem o consumidor. E toda essa diferenciação, que é a prática na época da faculdade, é o que vai mais ou menos dar o caminho do que a pessoa vai trabalhar, né? Exatamente. Foi fazendo estágio que eu fui descobrindo o que eu gostava de estudar. Porque também o advogado, ele nunca para de estudar, vai passar o resto da vida estudando. Então é importante se especializar naquilo que ele gosta de estudar, gosta de se atualizar, de aprender, discutir. Então por isso que é bom já ter um foco na área daquilo que ele quer atuar. E o Código Penal atualiza bastante, doutora? Como é que tá? Concorre ali com o Previdenciário, será? Porque o Previdenciário, cada semana é um susto, né? Sim. Ultimamente nós tivemos várias atualizações, né? Desde o pacote anticrime, entrou em vigor em começo de 2020, que alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, leis especiais penais. Recentemente tivemos a inserção da violência psicológica, que afeta a Lei Maria da Penha, né? A violência psicológica contra a mulher, ali nos crimes de lesão corporal. Também teve aumento de crimes cometidos na internet, crimes que afetam a honra, stalking. Teve uma inserção de crimes, né, novos tipos penais no Código Penal. Bastante novidade, então. Sim. E a doutora também participa lá da OAB, das comissões? Quais as comissões que a doutora está participando? Sim, desde o começo da advocacia eu já comecei a participar das comissões. Então eu participo da comissão da Mulher Advogada, onde nós nos conhecemos, né? A comissão de enfrentamento à violência doméstica e da comissão de direito digital. Olha só. Então, e está sendo uma experiência bem bacana, né? Sim, é muito bom, ainda mais no início da carreira. Ser jovem advogado é um desafio. Eu também trabalho de forma autônoma, então é importante ter contatos, fazer parcerias, é importante conhecer outros advogados e ter sempre a humildade de pedir ajuda quando necessário, claro. Ah, é verdade. Doutora, e vamos falar então um pouquinho hoje sobre drogas, é isso? Isso. O uso de drogas é crime? O uso de drogas não é crime. Depende da cidade? Pois é. Recentemente eu publiquei um texto no site Jus Brasil falando sobre esse tema do uso de drogas e a lei não prevê, o artigo 28 da lei de drogas não prevê que só o uso seja crime. O que está presente ali no artigo 28 são outros verbos, né, como trazer, ter em depósito, com o objetivo do consumo pessoal. O desafio, a discussão que tem sobre o tema é se o uso de drogas tem como praticar o uso de drogas sem praticar os outros verbos. É essa que é a discussão.
Mas em si, em teoria, o uso não poderia ser um crime porque é uma autolesão, né? O legislador entende que seria uma autolesão a pessoa usar drogas, que ela estaria prejudicando a si mesma. Então, por isso não seria criminalizado. Mas agora, você ter ali um entorpecente na casa, você estar levando consigo, andando na rua com ele, aí essa é uma conduta que vai ser criminalizada e tem as penas cabíveis. E aí é uma linha muito tênue, né? Entre quando vai ser consumo, quando vai ser portar, quando vai ser... Porque se está consumindo, está portando, né? Exatamente. Inclusive no texto eu dei um exemplo um pouco extravagante que a gente geralmente vê nos filmes, né? Do que poderia ser o uso sem estar cometendo um crime. Lembrando que eu não estou incentivando ninguém a isso. Qual é a quantidade, doutora? Como é que faz? É só um debate técnico. Então, a quantidade varia muito, porque, inclusive na lei de drogas, o que se tem determinado é que para o juiz fundamentar uma condenação no tráfico de drogas ou uma condenação no artigo 28 da lei de drogas, ele deve analisar o contexto fático, tem que analisar a natureza da droga e a quantidade. Então, uma quantidade de cocaína não é a mesma quantidade, ainda que seja o mesmo número, pode não significar a mesma quantidade de uma maconha, por exemplo. Tudo vai depender do contexto, do que estava acontecendo ali no flagrante, entre outras coisas. Então, vai analisar todo o cenário. Passou lá na rua, o policial viu uma situação, ele vai ter que analisar todo o cenário para poder levar para indício. A delegacia, isso aí? Assim? Isso. É porque, assim, no crime do artigo 28, a gente fala artigo 28 porque são vários verbos que a pessoa tem a finalidade de consumo pessoal da droga, né? Tá. Então não existe só uma coisa de estar portando, tem o trazer consigo também, tem o depósito, enfim, mas para consumo pessoal. No crime do artigo 28, a pessoa ela não vai ser presa em flagrante. Então, ela não vai acontecer daquilo dela dormir na delegacia, né? Ela não vai ser presa em flagrante. Ela vai responder a um termo circunstanciado de acordo com a lei de juizado especial criminal, porque é um crime considerado de menor potencial ofensivo. Inclusive porque não tem uma pena, se você for observar ali o artigo, ele não tem uma pena de prisão, detenção, reclusão. As penas são, podemos dizer que são socioeducativas. Então, a pessoa vai prestar um serviço comunitário, ela tem uma prestação pecuniária, ela pode comparecer à advertência de drogas. Aqui em Itajaí existe toda uma equipe que vai além do poder judiciário, também tem assistência social, psicólogos que ficam ali disponíveis para também resolver essa questão da pessoa que está respondendo esse termo circunstanciado, né? Porque o uso, a pessoa que é viciada, quando tem essa questão toda muito séria, às vezes não vai ser resolvido só com o poder judiciário, só com o processo criminal. Também é importante envolver o poder público como um todo. Também é uma questão de saúde pública, né? Eu acho que tinha um trabalho da Polícia Militar nisso também, né? Também tem. Auxiliando. Também tem. Bom, a gente sabe do PROERD também, que atua nas escolas, né? É importantíssimo falar disso nas escolas. Não é um tema que deve ser tratado como tabu, porque ele está na nossa sociedade, ele está acontecendo, atinge jovens. Então é importante falar com os jovens, falar com isso nas escolas para resolver o problema também. Olha só. Doutora, e qual é a diferença desse artigo 28, né? Usar, portar, ter para si, esses verbos ainda? Esses verbos, para consumo pessoal. E a diferença entre esse artigo do 28 para o tráfico de drogas. O que é o tráfico de drogas? Então, o tráfico de drogas ele está previsto no artigo 33 também da Lei de Drogas. E ele tem mais verbos. E ele tem o objetivo, a pessoa que pratica esse crime, ela tem o objetivo de passar essa droga, vender essa droga para outro. Obter lucro. Isso, obter lucro. É o que é chamado de comércio espúrio também, né? Que é um comércio legal. Esse crime já é tratado de forma mais séria. Ele não vai ser processado no juizado especial criminal, inclusive porque ele tem uma pena maior.
se eu não me engano, agora se não me falhar a memória, acho que a pena mínima já começa com 5 anos, então já passa do regime aberto. E aí a pessoa que for pega praticando essa conduta, ela pode ser presa em flagrante, e aí o processo é diferente. Eu lembro, né, antes era assim, né, que a pena do tráfico do nosso Código Penal é uma das maiores, é isso? Não, uma das maiores é a de latrocínio, né? Latrocínio, roubo seguido de morte. Isso, de latrocínio. Que inclusive com o pacote anticrime, a pena máxima agora prevista no Código Penal não é mais de 30 anos, mas é de 40 anos. Aumentou para 40 anos. Ultrapassou a pena máxima? É porque não está prevista, né? Não pode estar prevista uma pena maior do que a geral. A pena máxima geral, que um legislador pode no máximo prever é 40 anos. Ainda que numa sentença isso pode ser ultrapassado, né? De acordo com a dosimetria e tudo mais, mas a pessoa não vai responder mais do que 40 anos. Que é pouca coisa. É muita coisa. 40 anos é muita coisa. E aí, doutora, então, quando a pessoa é pego pelo artigo 28, ela não vai ser conduzida à delegacia, né? Ela vai ser conduzida à delegacia, mas eles vão fazer um procedimento diferente. Ela não vai ficar presa. Aqui no Sempre conduz ou não? Na maioria das vezes conduzem, mas também tem dependendo ali da situação, eles emitem o termo ali automaticamente, já com uma data de audiência de advertência. É porque depende muito da pessoa. Às vezes eles vão conferir se a pessoa já está respondendo esse crime antes, qual é o contexto e tudo mais, né? Se tem outras pessoas envolvidas. Qual a situação que tudo isso abrange, né? Exatamente. A doutora estava me contando também um pouquinho sobre a audiência de custódia, né? Isso. Como é que funciona? Então, a audiência de custódia, ela tem que acontecer em até 24 horas após a prisão em flagrante. Então, qualquer crime que tenha prisão em flagrante, a pessoa ela tem que ir para a audiência de custódia. Ela tem o objetivo de o juiz ver a pessoa que cometeu o crime, né? Ter esse contato com ela para saber como que foi a abordagem, como que foi a prisão, saber por ela qual é o contexto. Na audiência de custódia não vai ser produzidas provas ali, né? Então ali necessariamente a pessoa não vai já fazer uma defesa, mas é para o juiz ver a pessoa, ver se não teve um caso de agressão policial, saber decidir de acordo com o contexto se ela vai responder àquele processo presa ou não, se vai relaxar a prisão, porque existem regras para prisão em flagrante, né? E aí, se essas regras não forem observadas, o juiz pode relaxar a prisão. Ah, entendi. Certo. Mais ou menos como aqueles filmes americanos, então. Por aí. Que a gente olha e olha e olha. E aí a doutora estava me contando também que essas audiências de custódia, que tem que ser em 24 horas, para tentar, mas trabalha de madrugada o judiciário? Trabalha. Tem o judiciário que fica em plantão, tem advogado que fica em plantão, advogado criminalista principalmente trabalha muito em plantão, porque final de semana, de madrugada, a gente sabe que mais acontece também algumas práticas de crimes, né? Entendi. Doutora, e voltando, porque toda prisão em flagrante, né? A doutora falou, pode ser qualquer crime, né? Isso, se a pessoa, se ela for presa em flagrante, ela tem que ir para audiência de custódia. É diferente de uma prisão preventiva ou prisão provisória. É diferente, inclusive, já da prisão condenatória, não é a mesma coisa. São vários tipos. São vários tipos. É porque a prisão é a pessoa que está cometendo o crime ou sabe-se que ela acabou de cometer. Ou estava com um instrumento que fez com que ela tivesse parecido que ela já tivesse cometido o crime ali naquele momento. Então, é isso, é o flagrante, é aquele momento que está acontecendo ali. Certo. Doutora, voltando lá para o nosso tema de tráfico, porque eu já atropelei tudo aqui, né? Tudo bem, sem problemas. E como é que funciona a diferença do tráfico privilegiado? O que seria isso? Então, o tráfico privilegiado está previsto ali no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. E ele é privilegiado, dá esse nome, porque é como se fosse um benefício para a pessoa que foi processada criminalmente pelo tráfico de drogas. É aquele traficante, considerado traficante menor. Um traficante que estava vendendo ali uma quantidade menor, que não está envolvido em organização criminosa,
que é réu primário e não oferece perigo e sabe-se que não vai ter uma prática contínua de tráfico de drogas, ele recebe uma pena menor. Então tem uma diminuição de pena, que o mínimo pode ser até 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, de condenação. Aí isso já atinge o regime aberto. Também é uma forma de diferenciar, né? A gente sabe como que ocorre o crime de tráfico de drogas no Brasil, essa problemática, o envolvimento de organizações criminosas. Então, o legislador ele propôs diferenciar isso, essas duas práticas, né, digamos assim. Entendi. E eu aqui achando que privilegiado ia ser mais pesado, mas não. Para vocês verem como é bom a gente estudar e conversar com quem sabe. Achei que privilegiado era outra coisa. Não. Não é? Não é. E aí, pessoal, a importância então da gente ter esse bate-papo e conversar um pouquinho mais. A doutora hoje vem atuando nessa área criminal de drogas e também mais alguma? Eu também atuo na área de defesa de vítimas de violência doméstica, inclusive porque eu faço parte da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica. Então, eu também comecei a fazer um estudo mais aprofundado na Lei Maria da Penha. Eu já atuo em um caso assim, né? E essa atuação é para fiscalizar, muitas vezes, a medida protetiva que foi imposta, pedir a medida protetiva, auxiliar a vítima, né? Que muitas vezes a vítima não tem um acompanhamento necessário nesses processos. Porque a vítima de violência doméstica já passa por um problema muito sério de chegar na delegacia e denunciar o que aconteceu com ela, né? Às vezes ela tem filhos, depende economicamente do parceiro ou da parceira que sofreu violência. E depois de denunciar, não sabe muito bem o que fazer depois, como falar, reunir provas. Então é importante que tenha o auxílio de um advogado para poder fazer esse acompanhamento no processo, né? Para a vítima saber quais são os direitos dela também. Aproveitando o gancho, doutora, conta para o pessoal de casa essa grande vitória que a Comissão da Prevenção da Violência Doméstica da OAB aqui de Itajaí teve para quem sofre essas violências. Então, a comissão está atuando desde o ano passado. Um beijo, né, para a doutora Adriana? Isso. Nossa presidente da comissão. Inclusive, a doutora Adriana, a doutora Nelise, são grandes advogados, a doutora Daniele, Camila, a doutora Natália. Um beijo para a Natália. Que está lá conosco. Nesse último mês, no agosto lilás, nós fizemos a campanha junto com o Poder Público, junto com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, e atuamos nas unidades básicas de saúde para falar com profissionais, falar com os usuários das unidades básicas de saúde, unidades públicas, né, de saúde, sobre esse assunto, que muitas vezes é o primeiro ambiente que a pessoa se sente confortável em relatar uma violência, um abuso, né? Então, nós atuamos nessa seara. E eu sou jovem na comissão, assim como sou jovem advogada, mas sei que a comissão está atuando desde o ano passado e é bem forte. Já fez reuniões com vários diretores de poderes públicos, né, da delegacia, na Câmara de Vereadores, para fiscalizar também qual é a atuação do poder público aqui na região de Itajaí em relação ao crime de violência doméstica. E aí, considerando isso, uma das grandes vitórias da comissão, lá no começo, foi que quando a vítima de violência fosse até a delegacia, ela fosse atendida preferencialmente por uma outra mulher. Exatamente. Pelo fato de ser mais sensível. Sim. Por incrível que pareça, normalmente não é, né? Mas foi pedido então que fosse atendido por uma mulher e também por uma psicóloga, uma socióloga, para poder acompanhar melhor o caso, né? Sim, é muito importante que a mulher tenha todo esse apoio, porque, como eu disse... É difícil, né? Como eu disse no crime do artigo 28 do usuário de drogas, no crime de violência doméstica, violência de gênero, que a mulher é vítima por ser mulher, não é só o poder judiciário que vai resolver o problema. Não é só o
o acusado ou a acusada ser processado que vai resolver o problema. Como eu disse, às vezes a vítima ela está numa situação de vulnerabilidade enorme, que ela pode estar sofrendo uma violência psicológica, sexual, patrimonial, ela tem menores, às vezes depende economicamente da pessoa e aí às vezes a pessoa está passando por um processo criminal, só isso não vai resolver o problema. Então é importante que todo o poder público esteja envolvido nisso, inclusive para prevenir que isso aconteça. Não para resolver o problema depois que aconteceu. É importante que haja a prevenção também. Isso aí. E aí, considerando nesse ambiente, né, a vulnerabilidade da mulher foi um dos pedidos da OAB de Itajaí pela comissão, que fosse atendimento por uma mulher e que também fosse oportunizado a Defensoria Pública da Ativa, né? Exato. Para os casos de violência doméstica, que antes não tinham atendimento nessa área, né? Isso. Então hoje a mulher que é vítima de violência, é muito importante a gente falar, que vai na delegacia e faz o pedido e faz a representação da violência, ela tem o direito de ter um advogado público para acompanhar isso. Isso, tem o direito à assistência judiciária gratuita, né? Gratuita. Exatamente. Que antes não tinha, né? Ficava com medo de fazer a denúncia porque não ia conseguir pagar um advogado. Exatamente. Então hoje o Estado está garantindo esse direito. É porque, como eu disse, a vítima não tem a obrigação de ser acompanhada por um advogado, mas é essencial que ela tenha esse acompanhamento técnico, né? Para saber seus direitos, saber qual é o próximo passo, o que ela pode ou não fazer. Às vezes o processo está parado, a vítima não sabe o que está acontecendo e às vezes pode produzir uma prova que seja essencial. E, doutora, a doutora... vamos falar aquela pergunta que a gente faz para criminalista, que a gente adora, né? A gente tem que brincar com o criminalista, porque a gente adora, tem que fazer todas as piadinhas nessa oportunidade. Peraí. Mas antes quero dizer então, se você está sofrendo violência doméstica, física, psicológica, financeira, procure uma delegacia, faça uma denúncia, procure um advogado, seja aconselhado para que você não passe mais por essa violência e para que coisa pior não aconteça, né, doutora? Claro, é importante que a vítima saiba que ela não está sozinha e que a denúncia também é um ato de coragem. Ela não está sozinha, não tenha medo de ser julgada e saiba que tem pessoas que se importam, que vai defender seus direitos. É um ato de salvar a vida, né? A sua própria vida, que é muito importante. Exatamente. Doutora, e pra gente encerrar, então, aquela piadinha que não pode faltar... Tu defende bandido? Não defendo bandido. Não? Não defendo bandido, não defendo crimes. Eu defendo pessoas que são processadas criminalmente. O advogado criminalista, ele está interessado em defender os direitos fundamentais, as garantias constitucionais do acusado que está sendo processado criminalmente. É uma advocacia bem difícil, é uma advocacia bem desafiadora, mas é um ato que nós nos importamos. Então tu não vai defender o criminoso, vai defender a lei. Defender a lei sempre, defender os direitos dele. Ah, entendi. Doutora, nosso horário passou voando, eu adorei. Queria agradecer a doutora que está aqui com a gente, parabenizar, né, pela coragem de vir no programa, de falar com o pessoal de casa, pela coragem maior ainda de ser criminalista, no mundo ainda maioria masculino, né? É, um ambiente muito masculino. Mas eu tenho certeza que a doutora vai ser sucesso nessa jornada. Parabéns! Jaque, eu queria agradecer muito por essa oportunidade, muito obrigada por me chamar, ter essa oportunidade de falar. É muito importante, realmente foi um desafio, mas é importante que nós advogados falamos sempre, né? Estejamos sempre expostos para falar com as pessoas, nossa profissão é falar com pessoas. Então agradeço pela oportunidade e, se possível, gostaria de mandar um beijo. Claro, manda um beijo pro pessoal de casa. Quero mandar um beijo para minha família, meus pais, o meu irmão, meu namorado Lucas, meus colegas jovens advogados, que eu sempre conto com eles pela ajuda, parceria, tira dúvida. E para as comissões, doutora Adriana, como eu falei, a doutora Gabriela, a doutora Vanessa, muito obrigada por tudo. Também, então, vou deixar o beijo para nossas amigas advogadas que estão sempre assistindo aqui a gente. Dizer que a gente já está montando a nossa agenda de outubro. E se você, então, é advogada aqui da região, quer participar com a gente,
Deve ter meu WhatsApp, me chama lá que a gente vai chamar você e vai encaixar um horário para você participar aqui com a gente também. Um beijo para a doutora Letícia, a doutora Dani, a Jo, a Julie, que estão sempre aqui com a gente participando, e para todo mundo que deixou o comentário aqui. O programa hoje foi rapidinho. Doutora, muito obrigada pela participação. Obrigada. E já começa a montar o tema então para a próxima agenda. Pode deixar. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada a você aí de casa. Deixe seu comentário. Se quiser procurar a doutora para saber mais e conversar mais, onde é que acha? Pode ser pelo Instagram, @GiovanaADV. GiovanaADV. Isso, GiovanaADV. Obrigada, pessoal. Compartilhe aí o link com seus amigos, com seus grupos, para que a gente possa levar mais conhecimento a todas as pessoas. Um beijo, fica com Deus, ó, e até o próximo programa. Tchau, tchau. Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer você ainda mais conectado. Por isso, criou o Acesso do Cidadão, uma ferramenta para opinar sobre os projetos de lei e acompanhar o andamento de requerimentos, indicações e outras propostas. Você também pode enviar sugestões aos vereadores. Acesse cvi.sc.gov.br, realize o cadastro e exerça a cidadania. Acesso do Cidadão. A Câmara de Vereadores de Itajaí é sua. Conecte-se! Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente. Os 4 berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso o Porto, o município e a população estão juntos por nosso Porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal, que vai trazer mais conquistas para todos. Através das redes sociais, as TVs online estão na palma da mão, a qualquer hora e lugar. Pensando nisso, a equipe da Mundo Web TV, presente no Facebook, YouTube e site, atua para oferecer a você conteúdo de qualidade com informação, entretenimento e principalmente interatividade. Olá, galera do bem! E por falar em interatividade, segundas é comigo, Carlão, no programa Repórter do Povo Entrevista, onde você interage com o nosso convidado. Terça-feira, 9 horas da noite, live VJ Farley aqui na Mundo Web TV. Flashback de altíssimo nível dos anos 50 até 2000 e toca até Michael Jackson. Mundo Business aqui na Mundo Web TV, onde vamos falar de empreendedorismo, tecnologia, emprego e contar a história de quem fez e faz a economia da nossa região. Toda quarta-feira aqui na Mundo Web, Mundo Business. E nas quintas-feiras o programa é Aqui Comigo, Direito em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Um bate-papo jurídico com convidados diversos para você participar conosco, tirar suas dúvidas e levar um pouquinho de conhecimento. Então, nas quintas-feiras, eu espero você. Mundo Web TV, realizado por profissionais.